1º de setembro, Café com Deus Pai. Começamos um novo mês e agora estamos no último quadrimestre do ano, os últimos 4 meses do ano. Como você tem seguido a sua jornada ao longo desse ano? O Café com Deus Pai tem colaborado para o seu crescimento espiritual? Você tem aprendido a cada meditação a respeito da palavra de Deus? Você tem se tornado uma pessoa melhor, refletindo em relação a cada assunto sobre a importância da fé, da renovação diária da confiança em Deus? Que essa meditação diária esteja contribuindo para o seu crescimento e o seu desenvolvimento espiritual no relacionamento com Deus. Nesse mês de setembro, o Café com Deus Pai traz como tema principal a questão do sucesso. Muitas pessoas lutam muito para receber o sucesso em alguma área da vida e depois elas são destruídas por aquilo que deveria ser bom. Pessoas que conquistam posição, fama, dinheiro, poder, porque estudaram, se esforçaram, se dedicaram para receber aquilo, mas aquilo que era para servir como uma bênção, como motivo de alegria, acabou servindo como o motivo da sua própria destruição. Então, esse mês de setembro traz esse tema, que o sucesso não destrua você. Todo mês, quando ocorre o início do mês, nós temos aqui, dia 1º de setembro, uma página inicial em que o pastor Júnior Rostirola coloca esse tema principal. Então, Café com Deus Pai de setembro traz esse tema. Sucesso é fazer com que o seu sucesso não te destrua. É o pastor Júnior Rostirola. Lendo mais uma vez, o sucesso é fazer com que o seu sucesso não te destrua. Eu vou subir aqui a tela. Aqui tem um QR Code que o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, ele deixa sempre um vídeo e você pode assistir esse vídeo com a palavra e a oração para este mês. Eu estou deixando aqui no centro da tela. Você pode pausar o vídeo, copiar esse QR Code e você pode assistir depois esse vídeo que tem a palavra e a oração para o mês de setembro. Feito isso, nós vamos retornar aqui à tela. Você pode pausar depois e nós vamos ler a meditação de hoje, de 1º de setembro, que é Conectando Gerações. Os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são o orgulho de seus filhos. Provérbios capítulo 17, versículo 6. Então, vamos ler aqui a meditação de hoje, começando esse mês de setembro. A presença de crianças numa casa traz uma alegria única, transformando completamente o ambiente e as rotinas. Reflita por um momento sobre suas visitas à casa dos avós na infância. Geralmente, na casa dos avós, as regras parecem mais flexíveis, permitindo mais brincadeiras, guloseimas e diversão, em contraste com a maior disciplina encontrada no lar dos pais. Contudo, os avós significam muito mais do que apenas diversão.
Eles são pilares de sabedoria, exemplos vivos de legado e bons princípios passados de geração em geração. Um exemplo notável é Timóteo, mencionado por Paulo em sua segunda carta. Paulo recorda a fé genuína de Timóteo. Era uma herança de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. Esse é um testemunho do poder de um legado de fé e esperança passado de avó para a filha e desta para o neto. Para aqueles que não conhecem a história de Timóteo, Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. Quem está acompanhando a leitura do Café com Deus Pai sabe desse assunto porque nós lemos essa carta de Timóteo aqui nos dias anteriores. Mas para quem não está acompanhando, Timóteo era um jovem grego. Ele era neto de Lóide, filho de Eunice, e ele foi ensinado por Paulo para ser um pastor. Quando Paulo foi preso, quando ele estava mais velho, por pregar o evangelho, Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo, trazendo orientações para que ele pudesse ser um pastor na cidade de Éfeso. E na segunda carta que Paulo escreveu, ele disse para Timóteo o seguinte: não se esqueça da sua avó, Loide, e também não esqueça dos ensinos da sua mãe, Eunice, que eram mulheres com muita fé no Senhor. Então aqui ele está lembrando, o pastor Júnior Rostirola, nesse parágrafo, está lembrando disso, falando que Timóteo é um exemplo de alguém que recebeu as orientações da sua avó e da sua mãe e como os avós são importantes na nossa vida. Agora, continuando a leitura, pergunte-se: que legado eu desejo deixar para a minha geração? Para aqueles que não sabem o que é legado, legado é deixar alguma coisa de valor para alguém, normalmente para um filho, pode ser para um amigo muito próximo, pode ser para algum familiar. Então, as pessoas, quando escrevem um testamento, às vezes elas dizem que o violão que foi do nosso avô vai ficar para o João, porque é um bem específico, especial, que vai ser deixado para aquele herdeiro. Então, legado é algo que é deixado para a próxima geração e que é especial. Então, ele coloca aqui: pergunte-se, que legado eu desejo deixar para a minha geração, para que meus filhos e netos continuem a transmiti-lo. Você tem pensado no que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos? Continuando a leitura, quais exemplos valiosos de seus pais e avós foram fundamentais em sua jornada? Então aqui ele faz uma pergunta: o que você lembra? O que você carrega com você, que você lembra, que você aprendeu com seus pais, que você aprendeu com seus avós? Mesmo que você não tenha um passado exemplar na família, como o de Timóteo, sempre existe a possibilidade de iniciar um novo ciclo, de traçar um novo caminho para as futuras gerações. Então aqui, o pastor Júnior Rostirola desafia quem não teve uma boa casa, uma boa família,
a entender que você pode ser o princípio de uma nova geração. A reflexão de hoje é um convite para avaliarmos o legado que estamos deixando para as futuras gerações, mas também para valorizar aqueles que estão na melhor idade, que já fizeram tanto por nós e o fazem até hoje, por meio de sua sabedoria e experiência. Então a frase de hoje é: honre as pessoas que fazem parte da sua história. Seja grato. Essa reflexão de hoje nos faz pensar quantas pessoas jovens estão desonrando os mais velhos. Quanto a sociedade atual, a sociedade moderna, despreza os mais idosos. As pessoas desonram os que têm os cabelos grisalhos, elas desrespeitam as pessoas. E essa meditação de hoje, essa leitura de hoje, nos faz pensar aqui, voltando para o versículo, conectando gerações. Os netos são a coroa de honra para os idosos. Então, os idosos ficam felizes quando têm os seus netos, quando podem ter uma nova experiência de ter essa relação com crianças. Crianças trazem a ideia de renovação, de alegria. Crianças mudam o ambiente. Elas tornam os ambientes mais alegres. Então, esse texto fala sobre isso. Os netos são a coroa de honra para os idosos. Por que os netos são a coroa de honra? Porque quando os idosos podem dizer que têm seus netos, eles podem dizer: eu tive os meus filhos, eu eduquei os meus filhos e eles formaram suas famílias, geraram novas pessoas que vão ficar para trazer novos ensinamentos para as gerações do futuro. Os netos representam a nossa continuação. Representam que fizemos a nossa parte, que educamos bem os nossos filhos e que eles também foram capacitados, preparados para trazer novos rebentos, novas pessoas buscando um mundo melhor. E os pais são o orgulho de seus filhos, é a segunda parte. Quer dizer que os filhos, da mesma forma como os idosos se alegram de terem netos, os filhos podem sentir alegria dizendo: eu sei que eu posso contar com a geração anterior, eu posso contar com meu pai, eu posso contar com a minha mãe. É claro que talvez você não tenha tido o privilégio de ter tido um bom pai, uma boa mãe. O próprio pastor Júnior Rostirola conta que o pai dele vivia embriagado e que ele não tinha esperança nenhuma do seu futuro, mas quando ele encontrou a Jesus, ele começou a escrever cartas para Deus que geraram esse livro que nós estamos lendo, Café com Deus Pai. E ele reuniu as mensagens em 2023, porque Deus disse para ele: pega aquelas cartas que você escreveu para mim e reúne um livro. E ele conta que Deus deu para ele esse título. Coloque o título Café com Deus Pai e coloque para divulgação. E ele fez isso em 2023 e esse livro vendeu 5 milhões de cópias em 2023. E depois ele foi reunindo essas meditações com esses versículos
e formando esse Café com Deus Pai que nós estamos lendo agora. Então, tudo isso que nós estamos aprendendo com esse Café com Deus Pai ao longo desse ano são palavras que partem do relacionamento dele com Deus. Então, às vezes, você não teve esse privilégio, mas como nós lemos aqui, que um exemplo notável é Timóteo, mencionado por Paulo em sua segunda carta. Paulo recorda... Não é aqui, é aqui, ó. Esse trecho aqui, ó. Mesmo que você não tenha um passado exemplar na família como o de Timóteo, sempre existe a possibilidade de iniciar um novo ciclo, de traçar um novo caminho para as futuras gerações. Você pode mudar a sua história, você pode mudar a sua vida, você pode, mesmo que você não tenha tido um avô que foi o exemplar, um pai que foi exemplar, que você não possa dizer, eu tenho orgulho do meu pai, eu tenho orgulho da minha mãe. Mesmo assim, você pode dizer, mas eu tenho orgulho porque eu conheço Deus. O pastor Júnior Rostirola, ele fala, eu conheci a Deus. E conhecendo a Deus, eu pude construir a minha família. E pude me tornar um pastor. Hoje ele é um pastor que escreveu esse livro que traz iluminação da palavra de Deus para muitas pessoas e ele não foi um filho que teve um pai presente, mas ele pôde criar um novo ciclo, como ele colocou aqui na mensagem de hoje. Então, encerrando, a reflexão de hoje é um convite para avaliarmos o legado que estamos deixando para as futuras gerações. Você pode pensar assim, que legado o quê? Eu vou deixar o quê para a próxima geração se eu não recebi nem do meu avô, eu nem tive vô, eu nem tive pai, eu nem tive mãe, o meu pai abandonou a minha mãe, ou de repente a minha mãe não era a melhor das pessoas. Eu conheci uma mãe que dizia para a filha, é melhor um aborto do que você ter nascido. E o Espírito Santo me levou a fazer a visita nessa casa e o Senhor me levou a orientar aquela mãe sobre o Salmo 127, que fala que os filhos são herança do Senhor. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você é a mãe que faz isso com seu filho ou com sua filha. Não diga isso para os seus filhos. O Salmo 127 fala que os filhos são herança do Senhor. Deus deu a você a capacidade de gerar o seu filho, de gerar a sua filha. Quantas mulheres querem ter um filho e não conseguem gerar? A mensagem de hoje, abrindo o mês de setembro, fala sobre a importância de você valorizar a sua família e de, mesmo que você não tenha a melhor das famílias, aquela que você sonha, aquela que você esperava, aquela que é aquela família que se reúne com belas roupas no Natal, como você vê às vezes, quando chega a época de dezembro. Nós estamos agora já em setembro, indo para o final do ano, são os últimos 4 meses, e as pessoas quando chegamos na época do Natal, ficam olhando e pensando assim, nossa, minha família não é assim. Mas você pode fazer a diferença e deixar um legado. O que você pode deixar para as pessoas à sua volta? Honre as pessoas que fazem parte da sua história. Seja grato pelas pessoas boas que Deus tem colocado no seu caminho. Não viva reclamando, murmurando, sonhando com algo que é ideal. Faça a sua parte. Faça o que você pode, o que está no seu alcance. Hoje é o dia 244 de 365 e hoje é dia de lermos 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3 é o último capítulo da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo escreveu 2 cartas. 1 Timóteo e depois ele escreveu 2 Timóteo. Hoje nós vamos ler o capítulo 3
E a palavra-chave de hoje é sabedoria. Vamos ler 2 Timóteo. Eu falei que 2 Timóteo, capítulo 3, era o último capítulo de Timóteo, mas eu falei errado. Na verdade, são 4 capítulos. Hoje nós vamos ler, depois do capítulo 4, começa o livro de Tito. Então, hoje nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. 2. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Parece atual, não é mesmo? Paulo escreveu isso para Timóteo lá pelo ano 60, 65. Nós estamos em 2025. Faz quase 2000 anos que ele escreveu esse texto. E veja que ele disse para Timóteo. Ele estava orientando Timóteo a cuidar do ministério e explicando para Timóteo os desafios que ele enfrentaria. E ele fala para Timóteo: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Versículo 2: pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores e ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. 3. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. 4. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. 5. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações, negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. 6. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. O versículo 6 está falando das mulheres que se deixam levar por esses conquistadores que fazem muitas promessas e elas se entregam. E depois que elas se entregam para um, depois se entregam para outro, acreditando nas falsas promessas de pessoas que não têm um caráter. Versículo 7. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Aqui fica um alerta, tanto para mulheres quanto para os homens. Não fique à mercê de ilusões. Nós estamos em dias em que existem mulheres que saem com o propósito de levar homens de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu desejo. Existe um texto na Bíblia, que é Provérbios, capítulo 7, que conta a história de uma mulher casada que ficava na esquina buscando jovens para se relacionar. E um dia, você pode ler isso depois, Provérbios, capítulo 7. Salomão fala que ela ficava o tempo todo nas ruas e nas praças, caçando algum jovem com quem ela pudesse se deitar. Então, essa história de que só homens fazem isso, a Bíblia mostra que existem mulheres que também fazem isso. E o texto aqui está dizendo, Paulo está falando das mulheres fracas, mas existem os homens fracos. O texto de Provérbios, capítulo 7, mostra que o jovem se rendeu à proposta daquela mulher casada e foi com ela. Provérbios 7 fala isso. Então, os versículos 6 e 7 estão falando. Preste atenção, ensine os jovens, as mulheres, para que elas fiquem atentas em relação a não caírem nas ciladas, para que elas não sejam fracas. Versículo 8. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade.
eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Então, pessoas que desonram a palavra de Deus e caem em prostituição, em adultério, em mentiras, lançando promessas e ilusões na vida sentimental de outras pessoas para se aproveitarem e satisfazerem a sua própria lascívia, o seu próprio desejo carnal, são pessoas que são como aqueles que desonram a fé. Versículo 9: Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Então Paulo está dizendo, todos veem com o passar do tempo que são pessoas que perdem a sua vida fazendo isso. Versículo 10: Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Se você quer saber o que aconteceu com Paulo nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra, você pode abrir a Bíblia depois e ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13. O Paulo, ele foi um missionário e ele fez 3 viagens missionárias. Lá em Atos, no capítulo 13, conta que em Antioquia, em Icônio, em Listra, ele foi apedrejado, ele foi maltratado, ele foi perseguido por pregar o evangelho. E Paulo está contando aqui para Timóteo, lembrando, você sabe o que aconteceu comigo. Então ele prossegue aqui no versículo 11: Que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. 12. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui fica um alerta. Nós estamos vivendo dias em que, se você fala que o homossexualismo é pecado, que o adultério é pecado, que você não deve sair com mulher casada, que você não deve sair com homem casado, que você não deve usar de mentira, você será perseguido. As pessoas vão dizer: cala a boca, fica na sua, você é um quadrado, você é um ridículo, você é um crentinho. As pessoas estão se rebeliando, estão se revoltando contra os cristãos. Versículo 13: Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Elas se enganam porque elas querem entender que não há Deus e que não haverá um castigo, mas elas estão só se enganando. 14. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. 15. E desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então aqui Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo teve esse privilégio. Ele era neto de Eloide, filho de Eunice, mulheres que já seguiam a fé, e ele cresceu lendo as Escrituras. E Paulo lembra isso para ele. 16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 17. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então aqui, um versículo de destaque é o versículo 16, que fala que toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade. Quando nós lemos a escritura sagrada, a Bíblia, nós recebemos a inspiração de Deus. E quando lemos a Bíblia, ela é útil para nos ensinar o que é a verdade, para condenar o erro, para corrigir as nossas faltas e ensinar a maneira certa de viver. Essa é a mensagem de hoje. Que nós tenhamos um mês de setembro abençoado por Deus. Essa mensagem de hoje nos fala do valor
da família. E como nós lemos, talvez você não teve esse privilégio de ter uma família em que você cresceu conhecendo os mandamentos, as escrituras sagradas. Mas como nós lemos na mensagem de hoje, você pode ser a referência, o ponto de partida para a mudança da história da sua família. Que você seja forte, que você seja abençoado por Deus para conseguir fazer o melhor que você pode. Busque a Deus. Ele dará força pelo Espírito Santo sobre a sua vida para que você realize o melhor e mude a sua história para o bem de todos os que estão ao seu redor. Deus abençoe, a graça e paz de Cristo. E lembre também de ler a Escritura, porque a Escritura vai trazer a correção dos caminhos que estão tortos e vai trazer o direcionamento certo. A graça e a paz de Jesus. Amém.